No vídeo de hoje nós vamos aqui trazer um unboxing, os primeiros testes com o novo robô aspirador da marca Kabum. Esse aqui que é o modelo 900 e esse modelo em específico traz um recurso bem interessante, uma novidade bem legal, que ele traz uma espécie de lixeira onde o próprio robô vai lá jogar o lixo fora, o pó que ele pegou na sua casa. Ele mesmo, quando for recarregar a sua bateria sozinho, ele também sozinho já vai jogar essa sujeira fora para você, para não ter que ficar pegando o aspirador, limpando ele a todo momento, o que torna o dia a dia bem mais prático. Então aqui a gente já está vendo a caixa do robô e um detalhe bem interessante, ó, como eu comentei, ele tem esse recipiente de limpeza automática. Ele também fala que aspira e passa pano simultaneamente e também ele já é compatível com o Google Assistente e a Amazon Alexa, então a gente consegue dar comandos de voz aqui para o aspirador. Aqui do outro lado a gente já tem algumas especificações interessantes sobre o projetor. Ele fala um pouco sobre potência de sucção, tensão, a bateria aqui que fala que dura 180 minutos, então dura um bom tempo. O reservatório de poeira é de 300 ml, só que o legal é que aquele outro reservatório onde ele vai esvaziar a sujeira tem 3 litros, então significa que você precisa mexer 10 vezes menos no aspirador no seu dia a dia, porque quando ele encher o reservatório do próprio aspirador, ele vai conseguir jogar 10 vezes mais ou menos aqui na lixeira externa para você ter menos trabalho no dia a dia. Aqui também fala algumas outras coisas, como por exemplo fala que ele consegue desviar de obstáculos de até 20 milímetros. Ele também tem 4 níveis de sucção, então você consegue deixar ele no modo mais silencioso ou no modo que faz uma sucção um pouco mais forte. Também tem aqui níveis de passar pano. E aqui o legal é que ele também já traz o recurso de laser de mapeamento, então ele consegue ver mais longe o que está acontecendo para desviar melhor dos objetos. Antes de continuar mostrando as especificações que a gente encontra aqui na caixa, eu só queria fazer um convite para vocês que, caso tenham interesse em comprar um robô aspirador da Kabum ou de uma outra marca, ou até mesmo querem saber promoções de outros produtos interessantes, aqui na descrição a gente vai deixar o nosso grupo de promoções do WhatsApp, Telegram, porque sempre que esses tipos de produto entram em uma boa oferta, em uma loja confiável, a gente avisa vocês por lá. Por fim, aqui a gente tem mais algumas informações importantes. Então, de novo, ele fala aqui do laser, que é esse laser que está aqui na parte de cima. Ele fala que consegue limpar até 200 metros quadrados de uma única vez, então ele não precisa sair para recarregar ou para então despejar a sujeira fora. Então significa que a maioria das casas ele vai conseguir fazer uma limpeza com uma única recarga, então ele não vai ter que parar para recarregar. Tem um sistema anti-queda, então se você tem uma escada na sua casa, ele vai conseguir parar antes de cair da escada, por exemplo, o que é bem interessante. As outras coisas eu acho que eu já falei, mas tem uma última aqui que fala que ele é silencioso, inclusive tem um selo aqui do Inmetro em relação ao ruído, onde ele ganhou aqui uma nota máxima, né, de nota 1 aqui, porque ele faz 75 decibéis de volume, então ele é bem silencioso ali quando ele estiver passando na sua casa. É claro que vai ter aquele barulhinho comum dos aspiradores de pó, mas vai ser um ruído um pouco menor aqui nesse modelo. Então vamos agora para o que interessa, que é tirar o robô da caixa, porque eu estou bem ansioso para a gente testar ele na prática, até porque esse modelo aqui foi comprado pela gente aqui do canal na pré-venda, acabou realmente de ser lançado, e eu inclusive na minha casa tenho um robô mais antigo da Kabum, então eu quero ver quais são as diferenças, quais são as melhorias que eles trouxeram aqui para essa nova versão. Então vamos começar abrindo aqui em cima e para a gente poder dar uma primeira olhada no robô Kabum 900. Então a primeira coisa que a gente tem aqui é o manual de instruções. Eu acredito que a gente não vai precisar, talvez no máximo ali para conectar ele na Alexa, caso a gente queira fazer algum teste, ou então até mesmo para ver o aplicativo dele, onde a gente consegue criar mapeamento de ambientes para falar para ele, por exemplo, eu quero que você limpe apenas aquele meu quarto ou apenas aquela sala. Então é algo bem interessante, a gente pode estar testando também. Vamos tirar agora essa outra parte aqui, porque logo aqui embaixo já tá o robô da Kabum. Antes de a gente tirar ele, eu já percebi que tem alguns acessórios aqui em volta também, como esse paninho aqui, que provavelmente é para ele passar o pano. Eu também percebi que tem algumas coisas aqui, talvez seja alguns refis, algumas coisas para a gente trocar depois de um tempo, porque pelo menos no modelo antigo da Kabum vinha esses refis para a gente estar substituindo caso ficasse mais gasto. Então agora a gente já consegue tirar o robô aqui da caixa, ó, como vocês já conseguem ver. Ele vem protegido aqui por esse plástico, que a gente já vai tirar também. Tirar aqui, para a gente já conseguir ver um pouco melhor aqui do robô. E olha só, eu achei ele bem bonito, já posso adiantar isso para vocês, principalmente se comparado ao modelo que eu tenho lá na minha casa, que é o modelo mais simples da Kabum. Voltando aqui para a caixa, a gente encontra mais alguns acessórios, como por exemplo as vassourinhas que a gente tem aqui para colocar embaixo do robô aspirador, que vão puxar a poeira para ele conseguir sugar, e que vem esse outro acessório que, se eu não me engano, é para a gente estar fazendo uma limpeza aqui do aspirador. Então vamos tirar mais essa parte aqui da embalagem, e logo aqui embaixo a
gente já encontra essa outra parte do robô aspirador, que na verdade essa aqui é a base carregadora e também a lixeira onde ele vai jogar o pó quando ele estiver aqui lotado, né? Quando ele estiver cheio de sujeira, ele vai recarregar a bateria e vai jogar a sujeira daqui para cá para facilitar o seu dia a dia. Então vamos tirar para dar uma olhada melhor como que é essa peça. Ó, vamos terminar de tirar o plástico e a gente pode ver que é um reservatório bem grande, né? Então cabe bastante poeira aqui dentro e que na parte de baixo provavelmente é onde ele faz o carregamento. Então o robô ele vai se aproximar, deixa eu ver, ó, na parte de trás ele tem os ímãs, ele vai se aproximar aqui, vai encostar e vai começar o carregamento. Uma coisa que eu reparei quando eu mexi nele aqui, ó, é que ele consegue também fazer um certo movimento bem grande, ó. Então realmente, como eles falam ali, ele consegue provavelmente desviar dos objetos ou, por exemplo, subir em cima de um tapete. Pelo menos esse movimento aqui parece um movimento bem grande que ele consegue fazer se comparado a outro modelo que eu já testei da Kabum, que não consegue fazer esse movimento aqui. Então provavelmente se você tiver um obstáculo, um tapete, ele vai conseguir sim estar ali saindo ou desviando desse obstáculo. Então vamos voltar aqui para o carregador e coletor de poeira, porque se a gente abrir aqui, ó, a gente encontra um saco para onde vai a poeira desse robô. Então o robô ele vai aspirar, vai jogar por aqui provavelmente, ele vai chegar nesse saco e quando encher esse reservatório, a gente vai conseguir tirar esse saco para fazer a substituição ou para estar esvaziando, fazendo a limpeza aqui do robô com muito mais facilidade. Aqui na caixa a gente encontra mais alguns acessórios, como por exemplo aqui o cabo de conectar na energia, então a gente vai conectar ali no carregador. Tem um saco reserva, né, para a gente estar substituindo provavelmente quando aquele encher ou tiver muito desgastado, a gente já pode substituir por esse. A gente também encontra aqui outro pano para o robô poder passar o pano na sua casa. Então basicamente agora a gente já tirou tudo que tinha aqui na caixa do robô, agora é partir para os testes do Kabum 900. Iniciando limpeza. Agora eu já testei o robô da Kabum aqui durante algum tempo e eu já tenho algumas impressões para passar para vocês, dizer se ele funciona bem, o que eu observei de positivo e também se teve alguma coisa negativa que eu já consegui perceber aqui com esse produto. Primeiramente falando do mais importante, se ele consegue aspirar bem a sua casa, tirar todas as sujeirinhas, inclusive nos cantinhos da casa, e de forma geral a gente pode dizer que sim, ele consegue fazer uma boa limpeza da sua casa. É claro que vão ter alguns momentos em que ele vai ter uma certa dificuldade, por exemplo aqui num tapete mais alto que a gente tem com algumas poeiras bem pequenininhas, ele tinha um pouco de dificuldade de limpar, de tirar lá de dentro do tapete, mas a limpeza mais superficial desse tapete ele fazia com uma facilidade muito grande. Agora, tirando essas situações que podem ser mais complexas e que podem sim acontecer algumas vezes, no geral, limpando ali o chão da sua casa, ele conseguiu sim limpar com bastante facilidade. Algo que eu achei interessante é que a gente consegue definir níveis de potência, então a gente consegue selecionar desde o modo mais silencioso até o modo mais barulhento, ou a gente pode deixar no modo meio que automático, que ele vai administrando aí dependendo da intensidade, da dificuldade que tiver de limpar a sua casa. Por exemplo, quando ele identificar que subiu em cima de um carpete ou de um tapete, ele nesse modo automático consegue assim ativar o modo mais forte para limpar enquanto está nessa área mais difícil, e quando ele sai do carpê, ele volta ali para a potência normal. Outra coisa que eu achei bem interessante aqui é que se a gente acessa o aplicativo do robô enquanto ele está fazendo a limpeza, a gente consegue ver o mapeamento da casa, por onde ele já passou, que locais ainda faltam, e a gente até pode definir algumas barreiras, por exemplo, eu não quero que ele vá até naquele quarto, então isso acaba facilitando bastante o dia a dia. Eu quero que ele limpe somente esse canto da casa e depois ele retorne para o carregador. A gente consegue definir isso ali pelo aplicativo ou até mesmo só acompanhar como é que está o andamento. Por exemplo, você pode sair de casa e programar uma limpeza e pelo seu celular, mesmo fora de casa, você consegue ver como está o andamento ou se ele encontrou algum problema. Inclusive, vale comentar que em uma situação aqui, ele teve sim um problema, que ele entrou num local e não conseguiu sair. Aconteceu apenas uma vez, mas quando isso acontece, o robô ele para e avisa um alerta para você, tanto sonoro aqui no aspirador, como também te manda uma notificação ali no seu celular para você saber que aconteceu algo, que ele precisa de um apoio seu para continuar a limpeza. Outro ponto que eu achei bem positivo aqui nesse modelo, é claro que isso já existe em alguns outros aspiradores também, é esse sensor que ele tem aqui na parte de cima, porque ele consegue sim identificar os objetos com mais facilidade. Inclusive, se a gente olha no aplicativo, a gente consegue perceber isso. E outra situação em que a gente percebe é que caso você tenha uma criança andando pela sala, a gente percebe que ele tende a dar uma diminuída na velocidade para não esbarrar com tudo, ou caso você tenha um objeto no meio da sua sala, ele também tenta dar essa diminuída de velocidade
capacidade para não estar batendo com tanta força nos objetos ou nas pessoas, só que é claro, ele ainda assim vai dar umas batidinhas, principalmente quando ele estiver limpando os cantos da sua casa, porque ele vai limpando, batendo ali na sua parede e para puxar a sujeira, né, que está bem no cantinho, para mais no meio, e aí sim ele conseguir limpar. Algo que eu achei bem positivo e que até me surpreendeu aqui foi a questão que ele disse que consegue desviar de objetos, e ele mostrou que consegue realmente fazer isso em uma situação em que a gente achou que ele não iria conseguir passar, e como vocês estão vendo, ele conseguiu ali com certa dificuldade, mas ele se manobrou e passou por cima desse obstáculo. Então isso é algo bem interessante, porque quanto mais o aspirador consegue solucionar os desafios do dia a dia, ele consegue mapear bem a sua casa, melhor vai ser a limpeza que ele vai conseguir te entregar, e ele mais vai escapar dessas situações, porque ele pode acontecer como aconteceu uma vez de ele travar e precisar da sua ajuda, mas em muitas situações ele mesmo vai conseguir dar um jeito ali de se safar, de sair do local onde ele está preso para continuar a limpeza, e isso facilita bastante o seu dia a dia. Então ter esse recurso que permite desviar de objetos com mais facilidade, que é algo que ele traz aqui, que ele fala até 20 milímetros, é algo que funcionou muito bem aqui no robô. Sobre o aplicativo de celular que a gente instala para poder controlar o robô, eu sei que eu já falei algumas coisas, mas eu acho que vale acrescentar mais algumas. A primeira coisa foi que eu tive uma certa dificuldade inicial de conectar o aspirador aqui no Wi-Fi da minha casa para conseguir conectar ele no aplicativo, mas depois ali de seguir as orientações do próprio aplicativo, eu consegui sim fazer a configuração e vincular esse robô aqui ao meu celular para fazer esses comandos. A gente ainda não testou todos os recursos que ele mostra no aplicativo, mas o que eu posso falar para vocês é que tem vários recursos que a gente ainda pode explorar ali no aplicativo, como por exemplo, um recurso de controlar o aspirador como se fosse um carrinho de controle remoto para você direcionar exatamente onde você quer que ele limpe, e funcionou bem também. Então ele tem alguns recursos que a gente pode explorar mais ali diretamente no aplicativo. Então, como vocês devem estar observando, as minhas primeiras impressões estão sendo bem positivas aqui com esse novo produto da Kabum. E o que mais me chamou a atenção, o que eu mais gostei nele, foi a questão do reservatório que ele tem aqui, que realmente funciona. Quando ele vai carregar a bateria, ele acaba também já esvaziando a sujeira, e isso facilita bastante o dia a dia. Como eu falei, eu já tenho um outro tipo de robô aspirador na minha casa, e lá eu tenho que fazer uma manutenção de mais ou menos ali uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, eu tenho que abrir para tirar a poeira que está dentro aqui do aspirador. Então, pensando que o reservatório dele é de 10 vezes o tamanho do próprio aspirador, significa que eu teria que fazer uma manutenção, que é limpar aqui a cada 10 semanas ou a cada 20 semanas, o que torna um dia a dia muito mais prático. A única coisa que pode ser um pouco mais negativa, digamos aqui nesse modelo, é a questão do preço, que justamente por trazer esse acessório aqui a mais, ele acaba sendo mais caro que a maioria dos robôs aspiradores que a gente encontra no mercado. Então isso é um ponto que você tem que dar uma olhada. Inclusive a gente pode deixar o link da loja que está vendendo esse produto aqui na descrição do vídeo, para você dar uma olhada no preço e ver se encaixa no seu orçamento, porque é uma facilidade bem legal, é algo bem mais prático para o seu dia a dia, só que é claro que ele vai ter um custo mais elevado se comparado aos robôs que só são o robô e não tem esse reservatório externo. Lembrando que esse aqui é o nosso vídeo de primeiras impressões aqui com o produto, mas a nossa intenção é testar mais ele aqui no canal para poder trazer uma análise mais completa e trazer mais detalhes que a gente observar aqui desse produto, até porque tem mais recursos que a gente pode estar testando, como por exemplo o recurso de passapano que a gente ainda não testou, que está disponível nesse produto, ou então alguns sensores que ele diz que tem, como por exemplo o sensor de evitar quedas. A gente pode fazer um teste, por exemplo, numa escada, levar ele para um local que tem alguma escada para ver se ele realmente não vai cair. É claro que eu acho que esses recursos vão sim funcionar bem aqui nesse produto, mas são coisas que a gente ainda não testou e poderia testar num vídeo mais completo. Inclusive, se você quer saber alguma coisa sobre esse produto, ficou com alguma dúvida, você pode colocar no campo de comentários, que a gente vai estar vendo as sugestões, as perguntas de vocês para estar tentando responder nesse vídeo mais completo de análise. Mas por enquanto o vídeo seria esse. Queria agradecer a todo mundo que deixou seu like aqui no vídeo, seu comentário, a sua inscrição, para não estar perdendo o próximo vídeo de análise mais completo aqui no canal. E lembrando que se você está esperando uma boa promoção desse robô aspirador ou de alguma outra marca, ou até outros tipos de produtos interessantes do mundo da tecnologia, o link do nosso grupo de ofertas também vai estar aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado e até a próxima!